Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos ao nosso encontro desta terça-feira, 21 de julho. E se você não estiver inscrito, una-se a nós, inscreva-se também. Hoje eu estava abastecendo e o frentista me disse que está inscrito, que me acompanha todas as noites e que gosta muito quando eu falo não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Mas é o óbvio, né? Porque tudo ajuda, né? Todos são bem-vindos. Então, o dia começou com mais uma busca e apreensão em torno do senador José Serra, do PSDB. É mais uma, né? Já está. Os candidatos à presidência da República pelos tucanos já estão todos aí investigados. José Serra, o Geraldo Alckmin e a Aécio Neves. Né? A Aécio Neves que pediu dinheiro emprestado por um frigorífico e não por um banco. Dessa vez foi uma Operação Paralelo 23. Tem a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral, porque são doações que não foram declaradas, seriam de 5 milhões para a candidatura de José Serra ao Senado em 2014. Né? Então, a Justiça Eleitoral também está atrás disso. E houve um incidente pela manhã, porque a busca e a apreensão incluía o gabinete do senador José Serra no Senado, depois a residência oficial, né, o apartamento oficial dele, do Senado, funcional, e endereços em São Paulo. O presidente do Senado mandou a Polícia Legislativa impedir que a Polícia Federal entrasse no gabinete. Né? Alegou que os computadores e papéis poderiam confundir a atividade privada de José Serra como candidato ao Senado em 2014, é o que estava sendo investigado, e sua atividade parlamentar. Né? O presidente do Supremo foi acionado e confirmou isso, impediu, né? Sobrepôs a sua ordem à ordem de um juiz, né? E impediu que houvesse busca e apreensão no gabinete do senador. O Senado tem resistido a isso. Eu lembro quando Marco Aurélio mandou destituir o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o Senado não deu a mínima, não destituiu. Né? É a tal interferência entre poderes. Eu mencionei ontem aqui como motivo de impeachment do presidente se ele interferir na liberdade do outro poder. Né? Só que está muito estranhas as interferências do Supremo em outros poderes. Né? O Senado tem reagido. O Poder Executivo não. O presidente da República tem cedido. Né? Desnomeou o diretor da Polícia Federal, juiz de primeira instância impedindo nomeação de presidente de fundação, né? Coisas assim. É tudo muito estranho dentro do princípio de três poderes harmônicos e independentes, né? A se contrabalançarem. Bom, mas vejam só, aparece aí nesse episódio de José Serra uma espécie de Queiroz. Só que o Queiroz, perto dele, é baixíssimo clero, abaixo do último clero. Né? É o senhor José Seripieri Júnior. Né? Imagina que ele tem a mesma origem de Queiroz. Ele era policial, escrivão, se não me engano, filho de policial. Começou com uma Kombi, né? A Kombi de entrega. Começou lá embaixo, trabalhou, né? Percebeu oportunidades, né? Foi um dos primeiros a me imaginar tratamento em casa, o tal home care. Aí entrou nessa área de assistência médica, né? E foi em frente, teve um sócio poderoso do hemisfério norte, né? Não sei se dos Estados Unidos e da Europa, e subiu na vida. E depois teve que fazer ligações estranhas com os políticos para continuar subindo e garantindo suas posições. Né? Ele aparece como doador do filho caçula de Lula, emprestava jatinho para Lula ir para Angra, teria ficado hospedado na mansão dele,
o helicóptero em que morreu o filho de Alckmin era dele, ele fez, né, pagou a defesa da Rosemary Noronha, fez doações para o Instituto Lula, né? Então, a semelhança já passou longe, né? Porque o Queiroz a gente está falando em 1.200.000, né? Esse aqui a gente está falando de bilhões, né? É outra coisa, né? Bom, um outro assunto aí de que eu queria falar, foi entregue uma etapa da reforma tributária, vai ser necessário fazer uma série de mudanças, porque o Estado brasileiro ficou arrombado, né? O Estado brasileiro exatamente não, né? A União, o governo federal, que está sustentando tudo, né? O governo estadual manda, os governos municipais mandam, e o governo federal só manda dinheiro, né? A única coisa que manda, né? Por ato do Supremo. E aí a proposta agora foi unificar PIS/COFINS, criar o imposto de valor agregado de 12%. E mais tarde pensar em outras coisas, desoneração da folha de pagamento, não cobrar os encargos previdenciários em salários de até 2 salários mínimos, né? Compensar isso com uma espécie de cobrança sobre transações digitais de 0,2%, né? E mais tarde outras mudanças no IPI, no imposto de renda, imposto sobre lucros e dividendos, né? Enfim, mas isso é para vir mais tarde. Vejam só as surpresas, né? A Bolsa está lá em cima. Vocês lembram que a Bolsa despencou quando chegou o coronavírus, parou a economia e tal, despencou, acho que foi para uns 60 pontos por aí. Agora está com 104 mil pontos, 60 mil pontos, né, que eu tinha. Está com 104 mil pontos, ela estava com 120 mil pontos, por aí não estava chegando, já está voltando. Por quê? Porque o juro está lá embaixo, está recuperando muito pouco outras aplicações de renda fixa, né? Então o pessoal vai para a renda variável, que é a Bolsa, é o risco, né? E a Bolsa está se comportando muito bem, né? Em breve vai receber mais capitais estrangeiros por causa disso. Agora, se a gente quiser investimento de risco aqui no Brasil, tem que tirar o risco o risco jurídico, né? É a insegurança jurídica que causa tudo isso aqui para a gente, né? É um problema sério. Agora, vejam só, está lá no Supremo uma ação do PSOL. O PSOL queria que o preço do alimento para o povo subisse. Então, o PSOL quis tirar subsídios e isenções do custeio agrícola, tirando a isenção do IPI e o subsídio de 60%, ou seja, a isenção de 60% do ICMS, de defensivos em geral. Tudo que é usado na agricultura, que dá aí uns 40% do custo do plantio, né? Que são os defensivos. O pessoal quis tirar, e está no Supremo. O Supremo parou de julgar isso. Isso não deveria estar no Supremo, devia ser coisa de técnico, né? A gente, olha, isso aqui é para produzir alimento, está lá na lei, né? Que não devia pagar, né? Porque é para produzir alimento, é essencial. Vejam só, a soja vai ter uma safra agora quase 6% maior que a safra do ano passado. Quase 6% maior. Mas a área plantada só cresceu 1,8%. Significa subindo a produtividade. A produtividade também é devida, e muito, aos defensivos, né? Então, tem cada torcida contra que quer empurrar o país para o chão, né? Que isso é imperdoável, né? Isso é imperdoável. Como é que a gente condena isso? Bom, pela opinião pública e pelas urnas também a gente condena essas coisas. Vejam só, mais uma vantagem para o agro brasileiro que vai sustentar a nossa balança de pagamentos, nossa balança comercial, né, e alimentar nós todos, né? E mais uma, a Europa sente falta da vitamina C,
que fortalece as resistências do organismo contra as epidemias em geral, né? Os vírus em geral, né? Vírus e bactérias, etc. Por isso as pessoas estão tomando vitamina D, vitamina C muito. Então a demanda de cítricos cresceu. 12% no primeiro semestre foi o aumento das exportações de laranja, de tangerina, né? Lá no Rio Grande do Sul é bergamota, e na Europa toda é bergamota, bergamota, né? Italiano, francês, alemão, mas enfim, aqui no Brasil é tangerina e nós gaúchos chamamos de bergamota. O limão e a lima, né? Cresceram, a gente está exportando mais, né? Foram 73 mil toneladas, ou, né, 73 mil toneladas, 730 milhões, 73 mil toneladas, 73 milhões de quilos, né? Vejam só o que... E 57 milhões de dólares, só os cítricos. É o agro trabalhando pelo Brasil. Isso precisa ser reconhecido na legislação, inclusive tributária. De Brasília, Alexandre Garcia.